Oi, pessoal. Então, vamos continuar o conteúdo de análise gravimétrica, seguindo a sequência do livro do Skug. Então, aqui falta, nós veremos agora nessa parte aqui, a parte de aplicação dos métodos gravimétricos, os tipos de agentes precipitantes e a parte de cálculos. Os métodos gravimétricos de análise, eles podem ser empregados para a determinação da maioria dos cátions e ânions inorgânicos, como também para espécies neutras, como por exemplo a água, determinação da quantidade de água, de dióxido de enxofre, dióxido de carbono, iodo, entre outras substâncias inorgânicas. Mas também os métodos gravimétricos também são determinantes de substâncias orgânicas, né? Como, por exemplo, a lactose, que está presente no leite, salicilatos em preparações farmacêuticas, fenolftaleína presente em laxantes, nicotina presente em pesticidas, a presença de colesterol em cereais, por exemplo, o benzaldeído presente em extratos de amêndoas, entre outras determinações. Então, percebam que as análises gravimétricas, elas servem para a determinação de compostos tanto inorgânicos quanto orgânicos. Então, é importante que se conheça os agentes que serão utilizados para promover a precipitação. Então, existem agentes precipitantes inorgânicos, né? Que são aqueles que promovem a precipitação de substâncias inorgânicas, como, por exemplo, agentes precipitantes que formam sais pouco solúveis, que formam óxidos hidratados, enfim, entre outros, né? Aí vai depender do tipo de analito que eu estou analisando. Então, na tabela do próximo slide, o livro do Skug, ele apresenta alguns agentes precipitantes inorgânicos que são, na grande maioria deles, pouco seletivos. Então, nessa tabela aqui, por exemplo, percebam que eu tenho aqui no início o primeiro agente precipitante, a amônia aquosa, né, em solução aquosa. A amônia, ela é capaz de precipitar o óxido de berílio, o óxido de alumínio, entre outros óxidos, né, de cromo, de ferro, de gálio, zircônio, entre outros. Então, percebam que ele é pouco seletivo. A amônia é pouco seletiva, né? Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter uma ideia do que eu tenho presente na minha amostra, né? E aí eu percebo, por exemplo, eu quero determinar a quantidade de berílio. Então, eu vou utilizar a amônia, vou precipitar o óxido de berílio e aí depois da precipitação, depois do analito estar precipitado, aí eu vou fazer alguns cálculos que eu já vou mostrar na sequência como é que se faz, tá? Um outro exemplo aqui, olha, aqui, o ácido sulfúrico, H2SO4, ele precipita na forma de sulfato o lítio, então eu vou precipitar o sulfato de lítio, sulfato de manganês, sulfato de estrôncio e assim por diante. Então, percebam que ele também é pouco seletivo, né? Um outro exemplo aqui, olha, o ácido nítrico, o HNO3, ele é específico. Ele precipita o óxido de estanho. E aí eu consigo analisar, verificar o analito estanho que está presente naquela amostra, né? Entre outros, aí tem vários outros agentes precipitantes capazes de precipitar compostos inorgânicos. Existem agentes redutores, né? Como por exemplo, aqui o óxido de enxofre, né? Ele é capaz de reduzir selênio, capaz de reduzir o ouro. Então, na verdade, ele promove a precipitação desses analitos, né? Promovendo o processo de redução, a reação de redução, né? Aqui outros exemplos, por exemplo, aqui o cloreto de estanho, né? Ele vai precipitar o Hg, né? O mercúrio, devido à sua redução, devido a um processo, a uma reação
de redução. E tem os outros exemplos ali que vocês podem observar. E existem os agentes precipitantes orgânicos, então, que são reagentes orgânicos que são utilizados para a determinação gravimétrica de espécies inorgânicas. Existem dois tipos de reagentes orgânicos. Então, existem os reagentes que formam produtos nos quais a ligação entre a espécie inorgânica e o reagente é do tipo iônica. Então, aqui eu vou falar inicialmente dos agentes, vou dar um exemplo, na verdade, de um agente precipitante orgânico que promove a formação de um analito cuja ligação é do tipo iônica. Então, o agente precipitante terafenilborato de sódio, que tem essa fórmula aqui, né? Essa fórmula aqui de cima, apresenta essa fórmula estrutural aqui do ladinho, olha, né? E aqui embaixo, na forma modelo molecular, enfim. Ele é um importante agente precipitante orgânico que forma precipitados na forma de sais com ligações iônicas entre as suas partículas. Então, em soluções resfriadas de ácidos minerais, ele é um precipitante quase que específico para íons amônio e de potássio. Então, percebam que o terafenilborato de sódio, ele é utilizado principalmente para precipitar íons amônio e potássio. Os precipitados têm composições estequiométricas e contêm 1 mol de potássio ou de amônio para cada mol do terafenilborato. Então, esses compostos iônicos são facilmente filtrados e podem ser levados a uma massa constante em temperaturas que giram entre 105 e 120 graus Celsius. Então, é uma análise tranquila de ser executada. Bom, apenas mercúrio 2, rubídio e césio interferem e precisam ser removidos por meio de um tratamento prévio. Então, no caso de uma análise que porventura contenha mercúrio, rubídio e césio, uma análise com o terafenilborato de sódio, então é necessário que se faça a retirada, né, desses três, no caso desses três metais, porque eles podem interferir no resultado posterior dessa análise. E o segundo tipo de agente precipitante orgânico são os chamados compostos de coordenação. Eles são extremamente importantes para na análise gravimétrica, porque eles formam produtos não iônicos e pouco solúveis, então eles precipitam, né? E contêm pelo menos 2 grupos funcionais. Cada um destes grupos é capaz de se ligar a um cátion, doando um par de elétrons. Os grupos funcionais estão localizados na molécula de tal forma que um anel com 5 ou 6 membros resulte desta reação. Os reagentes que formam compostos desse tipo são chamados agentes quelantes. E os produtos formados, né, são chamados de quelatos. Então, vocês, na área de farmácia, vocês vão ouvir falar muito sobre agentes quelantes, que são os agentes precipitantes orgânicos, os chamados compostos de coordenação, e que resultam na formação de quelatos. Certamente vocês vão ouvir falar muito sobre esses dois termos. Os quelatos metálicos, eles são relativamente apolares e, como consequência, eles têm uma baixa solubilidade em água, mas uma alta solubilidade em líquidos orgânicos. Então, por exemplo, aqui do ladinho, olha, tem a fórmula molecular, a fórmula estrutural, aliás, de um quelato metálico. Observem que aqui no meio, né, tem um átomo de metal, no caso aqui o ferro. Então, os quelatos são compostos organometálicos cíclicos, né? Então, tem uma composição orgânica aqui ao redor, observe, né? Com átomos de carbono, cadeias, né? E cadeias cíclicas, nos quais o metal é parte de um ou mais anéis com 5 ou 6 membros. Então, são anéis com 5 ou 6 membros e sempre vai ter um metal aqui pelo meio, né? O quelato mostrado aqui é um M,
que é uma parte de uma hemoglobina, a molécula transportadora do oxigênio no sangue humano. Observe os 4 anéis de 6 membros que são formados com o íon ferro 2+. Então, aqui tem os anéis ao redor, né? E aqui cadeias orgânicas, enfim, com ligações simples, duplas, átomos de oxigênio e nitrogênio, e o ferro aqui como átomo metálico central. Bem, geralmente esses compostos possuem baixa densidade e são muitas vezes facilmente desidratados em baixas temperaturas. 2 reagentes quelantes largamente utilizados, que eu vou falar na sequência, seria a 8-hidroxiquinolina, chamada também de oxina, e a dimetilglioxima. Então, o agente quelante 8-hidroxiquinolina oxina é bastante seletiva, ou seja, poucos cátions formam quelatos pouco solúveis com este agente quelante. Então, são poucas as substâncias, poucos os cátions, no caso, né, que conseguem se ligar com este agente quelante, formando um quelato que vai precipitar. E esta reação, ela é facilmente controlada pela variação do pH da solução. As solubilidades dos quelatos, né, formados aqui, que são chamados de 8-hidroxiquinolatos metálicos, que seria o quelato formado pela reação com esse agente quelante, né? As solubilidades desses quelatos variam largamente de cátion para cátion e são dependentes do pH, porque o agente quelante 8-hidroxiquinolina está sempre desprotonada durante as reações de quelação. Então, olha só, a reação que acontece é essa aqui, tá? Eu tenho aqui duas moléculas, né, do agente quelante reagindo com o magnésio, por exemplo, né? Promovendo a formação. Esse aqui é o quelato formado, que está sendo mostrado espacialmente aqui do lado, olha, tá? Então, esse é o complexo de magnésio formado pela reação com duas moléculas, no caso, né, de 8-hidroxiquinolina, certo? E o agente quelante dimetilglioxima é um agente específico para precipitar o níquel 2, certo? Então, olha só, a reação está sendo mostrada aqui também, olha, são duas moléculas da dimetilglioxima reagindo com o íon níquel 2, e a estrutura formada, ela tem essa fórmula aqui estrutural e essa fórmula espacial aqui, mostrada aqui no início. E quando se fala em grupos funcionais orgânicos, então análise de compostos orgânicos, inúmeros reagentes podem reagir seletivamente com alguns grupos funcionais e, portanto, podem ser utilizados para a determinação da maioria dos compostos contendo esses grupos. Então, essa tabela aqui, ela apresenta alguns métodos para a determinação de alguns compostos, né, com base no seu grupo funcional. Então, por exemplo, aqui, a determinação de compostos que apresentam a carbonila, né, como grupo funcional. O método utilizado, então, pode ser o quê? Precipitar através da reação com o agente, né, 2,4 de nitrofenilhidrazina. E aí aqui do ladinho apresenta a reação e o produto, como é que ele é formado, enfim, como é que ele é pesado. Também a carbonila, quando aparece num composto aromático, ele é formado numa temperatura de 230 graus, em quinolina, na presença de CO2 destilado, depois ele é adsorvido e pesado. Então, é um outro método de análise através da gravimetria. Aqui aparecem para outros grupos funcionais. Então, é importante que vocês saibam que para cada grupo funcional pode existir um método específico
um agente precipitante específico e com algumas características, algumas necessidades especiais para a aplicação do método gravimétrico e determinação deste composto orgânico específico, tá? Então, pessoal, nós já vimos todas as definições necessárias para a execução de uma análise gravimétrica, né? Então, nós escolhemos o agente precipitante, realizamos a precipitação, a secagem e a pesagem do precipitado. Então, nós, como analistas, agora devemos interpretar e determinar a composição, enfim, desse precipitado e, a partir daí, realizar cálculos para verificar a massa do analito que se deseja estudar, que se está estudando. Então, como é que se realizam esses cálculos, né? A partir dos dados gravimétricos. Então, por exemplo, durante uma análise para determinação da quantidade de berílio, eu vi lá atrás, né, nas tabelas, né, que a amônia, o NH3, era o agente precipitante, que precipitou o óxido de berílio. Bem, mas eu não quero saber a quantidade de óxido de berílio, então eu pesei lá a massa e verifiquei a massa do óxido de berílio, mas eu não quero o óxido de berílio, eu quero berílio. Então eu preciso efetuar alguns cálculos baseando na massa molar, baseado na massa molar da substância BO, né? E aí sim eu consigo determinar a quantidade de berílio propriamente dita. Eu vou mostrar isso a partir de agora em alguns exemplos aplicados. Então, o exemplo 1, ele diz o seguinte: o cálcio presente em uma amostra de 200 ml de uma água natural foi determinado pela precipitação do cátion na forma de oxalato de cálcio, que é o CaC2O4. Aquele precipitado ali foi filtrado, lavado e calcinado. Então, ele sofreu uma decomposição térmica para obter uma amostra mais simples, que no caso é o CaO, tá? Então, ele foi calcinado em um cadinho com uma massa de 26,6002. Então, olha só, esse já tem uma massa aqui, né? A massa do cadinho vazio. Bem, então foi pesada a massa do cadinho vazio, foi colocado a amostra de CaC2O4, levada até uma estufa. Depois da calcinação, a massa do cadinho mais o que restou da calcinação foi de 26,7134, certo? Eu quero saber o quê? Eu quero saber qual é a massa de cálcio presente na amostra. E foram dadas as massas molares do CaO e do cálcio puro, né? Do metal cálcio. Bem, então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar qual é a massa da minha amostra. Eu tenho a massa do cadinho vazio e tenho a massa do cadinho mais amostra. Então eu vou fazer um menos o outro. Eu tenho a massa da minha amostra, né? A massa do CaO 0,1132. Vou fazer um menos o outro, certo? Então, isso, por vezes, já vai ser informada a massa da amostra. Então, aí eu tenho que verificar o que está pedindo, o que está informando, tá? A primeira parte é isso aí. Bom, eu tenho a massa do CaO, do óxido de cálcio, mas eu quero a massa do cálcio que está nesses 0,1132. Então, eu tenho que saber o seguinte: destes 0,1132 gramas, quanto é cálcio e quanto é oxigênio? Bom, tem várias formas de fazer esse cálculo. Eu vou mostrar duas maneiras aqui e depois vocês vão escolher qual que é a mais simples, tá? Vou começar pela resolução mais complexa, digamos assim, mais completa, né? O passo a passo. Então, vamos lá. Eu sei, eu vou ter que utilizar aqui transformações em termos de massas molares e número de mol, tá? Vou começar verificando quantos
mols estão presentes. Então, eu vou começar calculando o número de mols presente nessa amostra aqui de 0,1132. Eu sei que 1 mol de cálcio, desculpa, 1 mol de CaO tem, ali em cima, 56,077 gramas. X mols, quantos mols, né, terão 0,1132? Vou fazer o cálculo aqui. Vou multiplicar meios pelos extremos, né? Então, vai ficar x vezes 56,077 é igual a 1 vezes 0,1132. Aí, depois eu vou isolar o x, vou passar o 56,077 dividindo, né? Eu vou obter o valor de x, que deu, olha só, número de mols de CaO. 2,0186 vezes 10 na menos 3 mols. Bom, agora eu tenho a quantidade em mols de CaO. Não é o que eu estou procurando ainda, né? Mas vamos lá. Dentro desses 2,0186 vezes 10 a menos 3 mol de CaO, quanto é a quantidade em mols de cálcio? Vou fazer esse cálculo aqui. Eu sei que em cada mol de CaO, eu tenho um cálcio e um oxigênio, certo? Então, 1 mol de CaO tem 1 mol de cálcio. Nessa quantidade que eu calculei aqui, 2,0186 vezes 10 a menos 3, quantos mols de cálcio tem? Bom, se é 1 para 1, vou fazer o cálculo aqui, multiplica meios pelos extremos, nesse caso nem seria necessário, né? Mas multiplica meios pelos extremos, eu vou calcular e vou chegar numa quantidade em mols de cálcio de 2,0186 vezes 10 a menos 3 mols de cálcio, certo? Então, essa é a quantidade em mol de cálcio. Como é que eu acho agora a quantidade em gramas? Agora eu vou lá na minha massa molar, eu sei que cada mol de cálcio tem uma massa de 40,078. Então, 1 mol de cálcio tem uma massa de 40,078. 2,0186 vezes 10 a menos 3 mol vai ter uma massa igual a quanto? Então, eu vou multiplicar meios pelos extremos e vai dar uma massa de 0,0809 gramas de cálcio. Isso aqui é o que eu estava procurando. Então, olha só, pessoal, destes 0,1132 gramas aqui de cima, 0,0809 corresponde a cálcio. E a diferença é o oxigênio, né? Então, eu tinha CaO. CaO era a substância. 0,1132. Eu fiz alguns cálculos para determinar a quantidade de cálcio que está presente nesse 0,1132, que é igual a 0,0809 gramas de cálcio, certo? Essa é uma maneira de fazer. Vou mostrar na sequência uma outra forma de fazer esse mesmo cálculo, tá? Então, inicialmente eu vou aplicar o mesmo raciocínio, né? Determinar a massa de óxido de cálcio que precipitou. É o mesmo raciocínio, né? Vou fazer a diferença entre a massa do cadinho mais amostra menos a massa do cadinho vazio. Eu obtive aqui uma massa de precipitado, né, de CaO, de 0,1132. Então, o mesmo raciocínio agora aqui. Eu preciso determinar quanto de cálcio está dentro desse 0,1132. Só que agora eu vou usar uma regra de 3 composta, tá? Vou usar os mesmos dados que eu usei anteriormente, só que de uma forma direta agora. Na primeira linha, eu escrevi tudo que eu tenho relacionado ao óxido de cálcio. 1 mol de óxido de cálcio tem 56,077 gramas. Isso aqui veio da tabela periódica, né? E no meu experimento, corresponde a 0,1132 gramas. Então, isso aqui é o que eu tenho sobre CaO.
Agora, na segunda linha, eu vou escrever referente ao cálcio. Olha só, na minha fórmula, eu vou observar aqui na fórmula, eu tenho, para cada mol de CaO, 1 mol de cálcio. Então, tudo que eu escrever na segunda linha vai se referir a 1 mol de cálcio, né? Então, eu tenho ao cálcio, aliás, né? Então, 1 mol de cálcio tem 40,078 gramas. Isso aqui veio da tabela periódica, certo? Bom, observem que aqui na terceira coluna eu estou falando sobre o meu experimento. Então, aqui na minha terceira coluna é sobre o meu experimento, né? Qual é a massa de cálcio que está presente aqui na minha amostra? Então, aí eu tenho as mesmas informações, uma debaixo da outra. Na primeira informação, eu tenho com relação à substância, a massa molar da substância, né? E aqui, na terceira coluna, a massa que corresponde ao experimento. Agora, eu vou aplicar, então, a regra de 3 só com o que realmente me interessa. Eu vou esquecer a primeira parte ali, a primeira coluna, e vou fazer uma regrinha de 3 só com o que realmente me interessa. Olha, em 56,07 gramas, 077 gramas, eu tenho uma massa de 0,1132. Em 40, qual será a massa correspondente? E aí eu aplico uma regra de 3 e resolvo normal agora. Vou multiplicar meios pelos extremos e vou encontrar a minha massa de cálcio de 0,0809 gramas. Só para lembrar aqui bem rapidinho, né? Como é que eu fiz essa regra de 3? Então, eu vou multiplicar meios pelos extremos. Então, eu multipliquei aqui o 56,077 vezes MA igual a 40,078 vezes 0,1132. Depois, eu multipliquei o 40 vezes 0,1132, que deu esse 4,53. Observem que eu deixei aqui todos os números que apareceram depois da vírgula, porque eu vou deixar para arredondar só no final, né? Multipliquei, então, o 40 vezes o 0,11, deu esse 4,53 aqui. Agora, eu vou passar esse 56 dividindo, porque eu preciso isolar, encontrar, né, o valor da massa do cálcio. Passei o 56 dividindo, resolvi a divisão, obtive, então, a minha massa do cálcio que eu estava procurando, conforme eu fiz no slide anterior, certo? Exemplo 2 aqui, então, o teor em alumínio numa amostra pode ser determinado por precipitação como uma base e calcinação a Al2O3, que é pesado. A pergunta, então, é: qual é a massa de alumínio numa amostra de 0,2365 grama de precipitado já calcinado? Então, a massa que eu tenho, a informação que eu tenho aqui é que eu tenho a L2O3 0,2365 gramas. Isso é o que eu tenho, a informação que foi dada, né? Eu posso resolver essa questão, é igual à questão anterior. Eu posso fazer das duas formas, né? Eu posso fazer da primeira maneira, como eu mostrei, calcular número de mol de Al2O3, depois o número de mol do alumínio e aí a massa de alumínio presente. Ou eu posso fazer uma regra de 3 composta, que é mais rápido de fazer, enfim, só que tem que ter bastante atenção para não errar, porque tem alguns detalhes que devem ser considerados. Então, vou começar montando a minha regra de 3 aqui. Eu sei que 1 mol de Al2O3 tem uma massa molar, que foi dada aqui em cima, né, de 101,9662 gramas. Isso aqui foi dado, né? Na minha análise, foi obtida uma massa de Al2O3, que corresponde a 0,2365 gramas. Então, eu sei que essa primeira relação já é o que foi dado, na verdade, no enunciado, né? Bom, agora a minha pergunta é: dentro de cada mol de Al2O3, Al2, esse índice aqui me indica a quantidade de que corresponde a cada um dos componentes, né?
Então, dentro de cada mol de Al2O3, existem 2 mols de alumínio, certo? Então, a correspondência que eu vou fazer agora na segunda linha é com base em 2 mols de alumínio, tá? Porque para cada mol de Al2O3, eu tenho 2 alumínios. Então, em 2 mols de alumínio, segunda linha aqui, olha, eu tenho 2 vezes 26. Esse 26,9815 é a massa do alumínio. Então, 1 mol de alumínio tem 26,9815. 2 mols tem 2 vezes 2 vezes 26,9815, certo? Bom, aqui na terceira coluna é com relação à análise, né? Então, eu quero saber qual é a massa de alumínio que está presente, então, dentro desses 0,26 aqui, né? Então, vou colocar a massa do alumínio que está aqui presente. E vou fazer agora a relação, vou pegar somente essa parte aqui das duas últimas colunas, né? Vou esquecer a primeira, porque eu já fiz a relação de 1 para 2 mols aqui. E vamos fazer uma regra de 3 agora, multiplicando meios pelos extremos. Aqui, então, vai ficar 101,9612 vezes massa do alumínio é igual a 0,2365 vezes 2 vezes 26,9815. Resolvendo isso daqui, eu vou achar uma massa de alumínio de 0,1252 gramas. Então, o que significa esse 0,1252 gramas? Significa que nesse 0,2365, eu tenho 0,1252 de alumínio. A diferença aqui corresponde ao oxigênio, certo? Terceiro exemplo, então, ele fala: o minério de ferro foi analisado pela dissolução de uma amostra de 1,1324 gramas em ácido clorídrico concentrado. Então, aqui eu tenho uma massa do minério de ferro, a amostra inicial, na verdade, né, o que foi analisado. A solução resultante foi diluída com água e o ferro 3 foi precipitado na forma de óxido hidratado pela adição de amônia. Após a filtração e a lavagem, o resíduo foi calcinado a alta temperatura para gerar 0,5394 gramas de Fe2O3. Aqui tem a massa molar do Fe2O3. E eu quero saber, a pergunta aqui é, calcule a porcentagem de ferro presente na amostra inicial. A porcentagem de ferro presente na amostra inicial, tá? Faltou digitar aqui a amostra inicial, mas essa é a pergunta. Inicialmente, eu vou fazer as mesmas etapas que eu fiz para as duas questões anteriores. Então, o que eu tenho, então, é uma massa, a massa da minha amostra, a massa do Fe2O3 é de 0,5394, e a partir daí que eu vou calcular, então, a massa de ferro que tem ali presente, né? Quanto de ferro está nesse 0,5394? Então, inicialmente, eu vou montar minha regra de 3 composta. 1 mol de óxido de ferro, né, de Fe2O3, tem uma massa molar, que foi dada aqui em cima, 159,69. Então, essa primeira massa aqui é a massa da tabela periódica. E na terceira coluna, eu tenho a massa que eu obtive no meu experimento, certo? Preciso observar, dentro desse composto aqui, quantos mols de ferro estão presentes. Então, a minha fórmula diz que para cada mol de Fe2O3 existem 2 mols de ferro, né? 2 mols de ferro. Segunda coluna é a massa molar, então a massa de 2 mols de ferro é 2 vezes 55,847. Esse 55,847 é a massa molar que vem lá da tabela periódica, né? Multiplico por 2, porque são 2 mols. E na terceira coluna, a massa de ferro que está presente dentro desse experimento, que foi obtido nesse experimento. Ou seja, aqui dentro desse 0,5394,
quanto corresponde ao ferro, né? Agora eu faço uma regra de 3, só com as últimas duas colunas, vou multiplicar meios pelos extremos e isolar a massa do ferro, né? Multiplico, então, 159,69 vezes massa do ferro igual a 0,5394 vezes 2 vezes 55,847. Né? Multipliquei meios pelos extremos. Agora eu vou isolar o MF, que é o MFE, que é a massa do ferro. Resolvi aqui, passei dividindo, enfim, tive uma massa de ferro de 0,3773. Bem, se eu estivesse pedindo somente a massa do ferro, eu acabaria aqui. Porém, eu estou pedindo qual é a porcentagem de ferro que estava presente lá na minha amostra inicial. Lá na minha amostra de 1,1324 gramas, lá em cima, né, aqui em cima, eu tinha uma amostra inicial de 1,1324 gramas. Esse era o minério de ferro. Dentro dessa amostra, 0,3773 é ferro puro. Eu quero saber quanto que eu tenho de ferro puro. Então, a minha massa inicial era de 1,1324. Então, esse 1,1324 corresponde aos meus 100% da amostra, certo? Desses 1,1324, 0,373, eu calculei aqui do ladinho, corresponde a ferro. Então, a minha pergunta é, quantos de ferro eu tenho, né, em percentual? Então, 1,1324 corresponde a 100% da amostra, 0,3773 corresponde a quantos por cento, né? Uma regra de 3, direta agora aqui, vou multiplicar meios pelos extremos, vou passar dividindo e tal, e vou achar um percentual de, no caso, um número decimal de 0,3332, que corresponde a 33,32%. O que significa isso? Significa que em 1,1324 gramas de amostra, 33,32% é ferro, ou seja, 0,3773 gramas corresponde a ferro puro, aos átomos de ferro que estão ali presentes, certo? O exemplo 4, então, ele diz, uma amostra de 50 ml de uma solução contendo Fe2 é oxidado a ferro 3 com água de bromo e em seguida precipitado com excesso de NH4OH. Observem que todos os exemplos, eles apresentam inicialmente qual foi o método que foi utilizado para precipitar o material, né? Bom, então, o precipitado obtido depois de lavado, secado e calcinado, então, ele foi calcinado e foi obtido uma amostra, então, de FeOH3. Pesou 0,640 gramas. Calcular a quantidade de ferro, olha, aqui é uma pergunta diferente também, em gramas por litro na solução. Então, no início eu tinha uma solução de 50 ml, eu vou usar esse dado aqui também no final. Bom, primeira coisa a fazer sempre vai ser o quê? Calcular a massa do analito presente na amostra que já foi seca e calcinada, enfim, né? Então, primeira coisa a fazer, eu sei que eu tenho 0,640 gramas de FeOH3, mas eu quero saber quanto de ferro eu tenho aqui, né? Vou fazer aquela regra de 3 lá composta. Então, em 1 mol de FeOH3, tem uma massa molar, né? 106,8669 gramas. Na minha experiência, foi obtido 0,640 gramas de FeOH3, certo? Agora eu vou fazer a segunda linha referente ao ferro. Então, 1 mol de ferro, por que 1 mol? Por que eu não vou usar 2 ou 3? Porque observa na fórmula molecular do FeOH3, tem só 1 mol de ferro. Então, eu vou fazer sempre a equivalência referente à fórmula molecular da minha substância, né? 1 mol de ferro tem uma massa molar de 55,845 gramas, que vem da tabela periódica. Na terceira coluna, a massa presente obtida aqui no meu experimento. No caso aqui, desses 0,640,
quanto que é ferro, né? Faço a minha regra de 3 simples e direta, multiplica meios pelos extremos, passa dividindo, isola, achei a massa de ferro. Aí vocês fazem o cálculo aí certinho, né? Essa aqui é a massa de ferro presente na minha amostra, tá? Bom, se eu perguntasse qual era a massa de ferro, era isso aí, só que a pergunta não é essa, né? A pergunta está aqui em cima. Calcule a quantidade de ferro em grama por litro da solução. Então, quantidade de ferro na solução. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer a transformação, né, de 50 ml para litro, porque eu preciso saber o volume em litros, certo? E depois é só calcular a quantidade. Ué, eu tenho 0,334 gramas, que está distribuído numa solução de 0,050 litros de solução. Faz a divisão, agora eu obtive a quantidade de ferro em grama por litro da solução lá no início, certo? Agora eu acabo essa questão, acaba aqui. Então, pessoal, aqui eu encerro a parte de análise gravimétrica. Como eu comentei inicialmente, todo esse conteúdo ele está no capítulo 12 do SCUG. Eu deixei separado aqui algumas sugestões, de exercícios para vocês fazerem, tá? O 1, 2, o 3, o 4 e o 7, que são teóricos. E eu vou enviar uma lista que vai incluir alguns destes aqui também do SCUG, do capítulo 12, mas alguns um pouco diferentes, de cálculo, relativos a cálculo. E também vou deixar para vocês este link aqui, da Khan Academy, que tem vários outros exemplos resolvidos, bem bacanas para vocês treinarem, tá?